Fala galera do meu canal, bom dia. Vim aqui para trazer mais uma novidade para vocês. Eu acabei trocando, pessoal, o Sentra no Onix Zero, principalmente por conta do tempo já de uso, né, do Sentra. O Sentra já tinha mais de 10 anos e uma hora ou outra ia começar a dar problema, né? Embora ele tivesse todo revisadozinho, todo arrumadinho, eu sempre fiz questão de deixar todos os meus carros revisados. Mas aí era um carro com mais de 10 anos de uso, já tinha 140 mil quilômetros rodados. Então ia começar a perder muito valor de mercado, tanto que quando eu tentei vender ele, foi um pouco sofrido para vender. Algumas lojas nem quiseram botar valor nele. Então foi nesse momento que eu vi que já estava na hora de eu passar ele para frente. Foi um carro que eu tive muita alegria. O Sentra é um carro muito confortável, não tinha o que falar dele. Na BR respondia muito bem, mas aí terminei trocando. Peguei esse Onix 2023 Zero, dei o Sentra de entrada, não é isso? E peguei esse Sentra 2023 versão LT, tá? Ele é 22, 23. É um carro com valor de revenda muito bom. A hora que você quiser vender, você consegue vender esse carro, tá? E é um carro fácil de manter, carro zero. Então terminei pegando ele. Como vocês podem ver, ele ainda tá sem placa, tá? Tô esperando a placa chegar. Essa versão do Onix é a versão LT, como vocês podem ver. Só que essa é a versão LT2, tá? Qual a diferença da versão LT para LT2? A versão LT2, ele vai ter jogo de roda, tá? É um jogo de roda aro 15. Deixa eu ver aqui, o pneu 185/65, tá? Jogo de roda 15, ele vai ter. O que mais ele vai ter? Ele vai ter chave de presença, tá? A partir da versão 2023, ele tá vindo agora com travamento, destravamento das portas, e tá vindo também com a abertura do porta-mala diretamente na chave, tá? A versão 2022, ele vinha com um botão elétrico aqui embaixo, onde você apertava e a mala abria. Agora não tem mais, tá? Agora a abertura ou é pela chave ou é no painel lá dentro, que eu vou mostrar a vocês, tá bom? Então, o que a LT2 vai ter continuando é a roda aro 15, chave de presença, tá? Eu posso abrir ou pela chave ou por um botão na maçaneta. Eu aperto trava, eu aperto destrava, tá bom? E vai ter também a câmera de ré, tá? Que a versão LT não tem, só a partir da LT2, tá vendo? Então ele tem aqui câmera de ré. E ele vai ter também outro diferencial da versão LT2, é o farol automático, tá bom? Sensor crepuscular é outro diferencial dele, como vocês podem ver aqui, ó, alto. Então a diferença da LT2 para LT é o farol automático, sensor crepuscular, chave de presença, jogo de roda aro 15 e câmera de ré, tá bom? Esses são os diferenciais desse carro. O que foi que eu coloquei de acessório nesse carro, pessoal? Eu coloquei algumas coisas bem importantes nesse carro diretamente na concessionária, tá? Eu coloquei esse friso de porta, que eu acho bem bonito, combina muito com o carro, parece até que vem de fábrica, tá vendo? Esse friso tava no valor de R$750. Eu consegui a preço de custo, então coloquei a R$250, consegui um desconto de R$500 nesse friso. Então coloquei ele. O que mais coloquei? Eu coloquei o filtro do ar-condicionado, que esse carro vem sem filtro de ar-condicionado, por incrível que pareça, tá? O filtro do ar é acessório, então eu coloquei também. Coloquei a película, 70%. Eles não colocam na frente, tá? Mas aí pra mim é tranquilo, porque eu prefiro até que seja assim, película na lateral. Coloquei o protetor de cárter, que o pessoal também conhece como peito de aço, tá? Esse carro, por ser um carro muito baixo, é uma coisa imprescindível você ter nele. É o protetor de cárter, o peito de aço, tá? É um custo que você tem a mais agora, mas que vai lhe trazer menos dor de cabeça futuramente, tá? Então é importante você colocar o peito de aço nesse carro. E por último, não mais importante, por esse carro ter sensor de farol, uma coisa interessante de você colocar também é os DRLs, tá? Como eu posso mostrar aqui pra vocês, ó. Eu coloquei o DRL nele também na concessionária, tá, pessoal? Isso é tudo acessório original GM,
você coloca na concessionária. Então quando você deixa ali o botão no modo automático, como posso mostrar aqui para vocês, vocês deixam o carro no modo automático. Quando for de dia, você liga o carro, automaticamente ele já liga o DRL, tá? Você não precisa estar mexendo em nada. E quando anoitece, ele identifica que anoiteceu e liga o farol alto, tá? Então, o farol alto não, desculpa, ele liga o farol baixo. Então eu não preciso estar me preocupando em ligar e desligar o farol, porque automaticamente o carro, quando é de dia, ele liga o DRL, e quando é de noite, ele liga o farol baixo, tá? Então essa é uma comodidade que o LT2 tem. E foi um dos motivos que eu escolhi esse carro nessa versão, tá? Eu poderia também, pessoal, ter escolhido a LTZ, tá? A diferença seria pouca. Mas aí eu não faço questão no caso do motor turbo. Eu até prefiro o motor aspirado por ter uma manutenção mais fácil, entendeu? Eu não sou uma pessoa que gosto muito de correr, eu ando muito em cidade. Então o motor aspirado para mim é melhor, tá? A diferença dele para a LTZ seria o sensor de ré, que a versão LT2 não vai ter o sensor de ré, não vai ter a roda 16, que a partir de 2023 agora a versão LTZ está vindo com a roda 16 da Premier, e ele também não vai ter o motor turbo, mas é a única coisa que ele perde em relação à LTZ, é a roda 16, o sensor de ré e o motor turbo, tá? É a única coisa que ele vai perder em relação à LTZ, mas de resto, pessoal, é um carro que eu estou gostando muito. Rodei pouco com ele, tá? Mas o pouco que eu rodei me deixou muito feliz. Acredite quem quiser, tá? Mas eu fiz a viagem de Caruaru a Recife, dá mais ou menos 70 quilômetros por aí, ou mais. E eu consegui fazer 21,3 quilômetros com litro nesse carro, tá? Então é um carro muito econômico. É um carro que eu não tenho o que falar dele. Um carro que me satisfaz muito. Um carro fazer 21 quilômetros com litro, pessoal, é uma coisa que você tem que engrandecer no veículo, tá? E é o que eu tava buscando no carro. Era um carro zero e que fosse econômico, tá? No momento que estamos vivendo hoje em dia, é importante você ter um carro que lhe dê economia, certo? Então, vamos lá, continuando. Algumas coisas que não me agradaram no carro. Vamos lá. Umas coisas que não me agradaram no carro é que a partir da linha 2023, pessoal, ele perdeu o Android Auto na multimídia e também perdeu o Bluetooth, tá? A linha 2023 desse carro não vai ter mais Android Auto e nem vai ter Bluetooth. A concessionária está oferecendo como acessório um aparelhinho, tá? Um dispositivo que você conecta na USB do carro e ele meio que transforma a multimídia no celular Android. Então você consegue baixar os aplicativos, você consegue baixar Waze, você consegue baixar tudo na multimídia, tá? Só que é um aparelho caro, é cerca de R$ 2.000 o aparelho, tá? E foi uma coisa que me incomodou bastante. Não pelo Android Auto, tá? Que eu utilizo o iPhone. Mas pela questão do Bluetooth. Nem sempre você quer estar conectando com o CarPlay no celular. Então você às vezes só quer ligar o Bluetooth mesmo, escutar uma música. E aí a gente não tem mais essa função, tá? Como eu utilizo o iPhone, ele ainda manteve o CarPlay. Ele perdeu apenas o Android Auto e perdeu o Bluetooth, mas manteve o CarPlay. Então eu ainda utilizo o cabo, tá? Por cabo eu consigo conectar o CarPlay na multimídia e funciona perfeitamente. Então, para mim ainda atende, mas aí quem tiver Android, celular Android, fique ciente desse ponto, tá? Vocês vão precisar comprar um aparelho, um acessório por fora, custando mais ou menos R$ 2.000, para vocês poderem ter acesso ao Android Auto. Ele continua apenas com o Apple CarPlay, tá bom? E vocês fiquem atentos a isso. Outra coisa que perdeu também a linha 2023 foi o ajuste do farol, da altura do farol, tá? Do facho. Antigamente vinha, tá? Na linha 2022 e agora também perdeu o ajuste do facho do farol. Outra coisa também que a LT perdeu, a LT2, foi o apoio de braço, tá? A versão LT2 vinha com apoio de braço e também perdeu. Para quem gosta de viajar, pegar uma BR, é uma comodidade a mais que você tem. E aí perdeu também essa opção. Infelizmente a GM tá capando muito o carro e tá aumentando o preço, pessoal. Em vez de reduzir o preço, tá aumentando, tá?
Não vão pensando que a GM tá cortando os acessórios, mas o preço tá baixando, que não está, tá bom? Então isso é uma coisa que me incomodou bastante no carro, foi a perca desses itens que para mim são importantes, tá? O ajuste da altura do farol para mim é muito importante. O Bluetooth também é uma coisa, para mim isso é o mínimo que um carro deveria ter hoje em dia, seria um Bluetooth, tá? E ele também perdeu isso. Mas de resto, pessoal, não tem o que falar do carro, tá? Vou começar a mostrar vocês aqui o painel. Aqui ele tem os 4 vidros elétricos, tá? Com um toque. Você aperta, ele desce e sobe, tranquilo. É um toque só, ele não precisa ficar segurando o botão para funcionar, tá? Ele tem retrovisor elétrico. A partir da versão LT1 ele já vem com um retrovisor elétrico, mas aí a versão de entrada já não tem. Ele tem também o farol automático. Farol alto, baixo, tá? Seta com um toque, você dá um toque. Ele aciona 3 vezes o pisca, tá bom? É um acessório, um item de conforto também que ele tem. Outra coisa que ele tem, ele não tem intermitente, no caso, não tem intermitência do limpador. Controle do controle de bordo. Controle de mídia, para funcionar só com o CarPlay. E limitador de velocidade. É outra coisa que ele tem também. É o limitador de velocidade. Ele não tem piloto automático, tá? Piloto automático só vai vir na versão com câmbio automático. Como ele não tem câmbio automático, ele vem só com limitador de velocidade. Então você seta uma velocidade aqui no painel, 60, e aí ele não permite que você ultrapasse essa velocidade de 60. Quando chega em 60 ele limita. Você pode acelerar, que ele não vai passar da velocidade de 60 km por hora, a não ser que você dê o kickdown. Se você pisar até o fundo, ele dá um bip no painel e libera para você fazer a ultrapassagem, tá bom? Outra coisa que esse carro não tem, pessoal, em comparação à LTZ, eu esqueci de avisar isso a vocês também. Em relação à LTZ, ele não tem, ó, ajuste de altura e profundidade do volante. É isso aqui, você não consegue nem ir para frente, nem para trás, nem para baixo, nem para cima. Então você vai ter uma dificuldade maior para poder se adaptar a esse carro, já que ele não tem um ajuste do volante. Mas em contrapartida ele tem ajuste do banco, tá? Ele tem aqui a manivela, você consegue subir e descer o banco. E tem também ajuste do cinto de segurança, tá? Você também consegue ajustar o cinto do carro para ter uma melhor comodidade, tá bom? Outra coisa que ele vai ter, ele tem travamento e destravamento das portas. Ele tem a abertura do porta-mala, que a partir da versão 2023 está vindo agora no painel, que antes não tinha, tá? E ele tem também o controle de tração e estabilidade, que você consegue estar ligando e desligando por esse botão. Você aperta uma vez, ele desliga a tração. Você aperta e segura, ele desliga a tração e a estabilidade. Tá bom? Aqui é o comando do ar-condicionado. Entrada USB para poder utilizar o CarPlay. E uma tomadinha 12 volts. Que você pode usar como um carregador auxiliar ou colocar um adaptador para poder carregar mais celulares. Tá bom? A multimídia não tem muita coisa. Tá? Agora ela só vem agora com essas 3 opções, tá vendo? Na versão 2022 ele vinha aqui ainda mais um ícone do Android Auto, tá? E se fosse a versão LTZ, ele teria também o OnStar, que aqui não tem. Então viria mais um ícone aqui do OnStar, que é um serviço de concierge da Chevrolet que você pode estar utilizando para ter alguns serviços extras no carro. E por último, não mais importante, o câmbio, que é um diferencial desse carro. É um câmbio de 6 marchas. É um câmbio muito bom, muito bem escalonado. Os engates curtos. Não chega a ser um câmbio da Volkswagen, tá, pessoal? Mas é um câmbio muito bom, os engates muito curtos. Me agradou bastante. E a 6ª marcha dele é mais uma marcha de overdrive, que auxilia, por exemplo, no ABR. A gente a 120 por hora, a rotação de um carro 1.0 de 5 marchas geralmente está nos 4.000 giros. E aí aqui no Onix, se a gente colocar na 6ª marcha, ele cai para 3.500, 3.400 giros. Então traz uma economia muito grande nesse veículo. Então esse é um dos diferenciais desse carro e um dos motivos que me fez escolher ele, tá? No mais, o material do carro, plástico duro. Carro popular, não se esperava muito mais do que isso. Porta-luva não desce suavizado, ele desce de vez.
Não é um porta-luva muito comprido, é um porta-luva curto, mas me atende, pessoal. É um carro que eu espero que não ter problema com ele, tá? Ele vai ter 3 anos de garantia. Esse é um dos benefícios de se comprar um carro zero, é que ele vai ter 3 anos de garantia. E infelizmente eu tive que passar o Sentrazinho, tá? O Sentra, eu comecei a ter uns desgostos com ele, principalmente porque eu moro em condomínio. E aí, condomínio, você não tem muita segurança no carro. E aí um morador, um vizinho aqui foi manobrar e bateu no para-choque dele. E aí eu já desgostei dele e também fiz uma viagem. E um caminhão passou no sentido contrário, deu uma pedrada no para-brisa, quebrou o para-brisa. Então foram umas coisas que também foi me desgostando do carro. Fui perdendo o carinho que eu tinha por ele. E aí terminou que apareceu uma oportunidade muito boa de pegar esse carro. Esse carro tava no valor de 84 mil reais. E aí eu consegui uma promoção, um desconto com o vendedor. Eu terminei pegando ele por 79 mil reais. É um carro caro, mas infelizmente é o que temos para hoje. O valor dos carros não vão baixar nem tão cedo. E isso é a nova realidade que vamos ter que se adaptar. Tá bom, pessoal? Só mostrando aqui por último também o botão de partida dele, tá? Ele tem ele tem start stop. Então você consegue estar ligando o carro, desligando tudo por botão. Então, embora seja um carro de entrada 1.0 3 cilindros, ele é um carro bem completinho, pessoal. Pelo menos me atende nas minhas necessidades. Tem chave de presença, tem sensor de farol, coloquei o DRL, tá? Para não estar me preocupando com farol. Tem jogo de roda, então é um carro bem tranquilo. Também é um carro muito seguro, ele tem 6 airbags, tá? Ele tem um airbag aqui no painel, ele tem um na coluna B e outro na coluna C, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Coluna C, coluna B e no painel. Então é um carro bem seguro, tá? Para família, para você viajar tranquilo. E espero que não me decepcione com ele, tá? Eu pretendo fazer alguns upgrades nele, fora os que eu já fiz, tá? E, já fiz na concessionária, foi colocar os frisos, o peito de aço, o filtro do ar-condicionado, película e o DRL, que só vem na versão Premier, tá? Mas a concessionária oferece como acessório para você estar colocando no seu carro. Então, mesmo se você não comprar a versão Premier, você consegue estar colocando os DRLs para ter essa praticidade de não estar precisando ligar o farol durante o dia. E como o meu carro tem farol automático, combinou mais ainda. Então, fora esses acessórios que eu já coloquei no carro, eu pretendo estar transformando ele o máximo que der na versão Premier. Então, eu vou estar colocando o farol do Premier, vou estar colocando a roda 16 do Premier, a lanterna de LED lá atrás, tá? Que a lanterna desse carro é halógena, é de querosene. Então, eu vou colocar a lanterna de LED, farol projetor do Premier, roda 16, os frisos cromados da pestana aqui do vidro, ó, do lado de fora, a versão Premier cromada. E vou estar fazendo, enquanto eu estiver fazendo esses vídeos, eu vou estar mostrando a vocês tudo que for feito nesse carro, tá bom? Vocês vão acompanhar de perto comigo todos os upgrades que forem feitos. E eu vou estar mostrando a vocês a dificuldade, o que precisou fazer, o que precisou adaptar e como que ficou após a adaptação. Tá bom? Então vai ter muito conteúdo novo para vocês aí, espero que vocês acompanhem. E vamos que vamos e obrigado.